pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rejane, nós vamos trabalhar hoje o componente de arte e a gente vai continuar falando sobre dança. Só que dessa vez nós vamos abordar um pouquinho sobre as danças brasileiras. Na verdade, a gente vai conhecer exemplos de danças brasileiras de acordo com as regiões do nosso país. A dança no Brasil, ela nos oferece uma diversidade enorme. Quando a gente para ver, para analisar com tanta beleza, a gente percebe através da dança a cultura do povo do nosso país. A gente pode, através das danças brasileiras, compreender parte do processo histórico do povo brasileiro. E a dança é tão forte no Brasil que ela é uma forma clara de expressão. Através dela, o povo brasileiro demonstra os seus hábitos, os seus costumes e, por que não dizer, um pouco da nossa história, as nossas alegrias, inclusive. Para a gente entender um pouco das danças brasileiras, a gente precisa retomar também no processo de construção do povo brasileiro de acordo com os povos que aqui chegaram. Então, a gente vai ter nas nossas danças a influência indígena, a gente vai ter nas danças que repercutem no nosso país de uma região para outra uma forte presença do povo africano e também do povo europeu. As danças com origem europeia também vieram trazidas pelos europeus e aqui o povo brasileiro foi fazendo as suas modificações, foi transformando para chegar em algumas que surgiram hoje. Então a gente vai precisar entender que essa influência indígena, europeia e africana são muito fortes nos estilos de dança que a gente tem pelo Brasil afora. Então, sendo o país riquíssimo nessa área, com várias manifestações, algumas delas muito famosas, outras que às vezes a gente nem ouviu falar, mas que representam o povo daquele local, o povo daquela região. E muitas dessas danças já se tornaram assim conhecidas no país inteiro e também no mundo. Inclusive, muitas danças brasileiras são objetos de estudo mundo afora, por elas nos representarem, por elas representarem o modo como a gente vive em cada região. E aí a gente vai conhecer um pouquinho as danças de cada região. E aí, por que não começar pela nossa região Nordeste? O Nordeste ele recebe uma grande carga de cultura. E a influência maior nas danças nordestinas é, inclusive, a influência africana. As nossas danças, elas surgem, uma grande parte delas, lá nas senzalas, na época da escravidão, e elas vão sendo transformadas. Lembrando que naquela época, os africanos eles utilizavam muito as danças para cultuar os seus deuses, mesmo sendo proibidos pelos senhores. Eles tinham raras oportunidades de manifestar a sua dança, os seus modos de cultuar os seus deuses, e eles usavam isso através das danças. Uma dança que a gente tem muito comum e que vem de uma influência europeia são as quadrilhas que a gente vê nas festas juninas. Se você pesquisar, você vai ver que ela é trazida da Europa, que a princípio era praticada pela elite e só depois ela vai sendo vivenciada nas classes mais pobres. E no Nordeste, quando ela chega, a quadrilha ela é vivenciada no Brasil inteiro, mas ela é muito mais forte no Nordeste. Quando ela chega aqui, ela se torna algo grandioso que as pessoas gostam muito e praticam, faz parte da cultura. O mês de junho, inclusive, é o mês das pessoas vivenciarem esse tipo de dança de forma mais forte. Outros tipos de dança que a gente tem, que é a dança de São Gonçalo, e eu vou me demorar mais um pouco aqui no Nordeste, porque é o que a gente precisa conhecer mais, é a nossa região, né?
E vocês devem já ter ouvido falar no São Gonçalo, que também é uma dança, só que com caráter religioso, né? Que são duas pessoas tocando tamborim, com adoração a um santo, e aí as pessoas vão executando movimentos de dança, e essa dança ela tem um caráter religioso. Mas nós temos o baião, que foi se expandindo Brasil afora através de Luiz Gonzaga. Nós temos o frevo, lá do Recife, que é muito presente, que a gente vê mais no carnaval, né? A gente costuma associar frevo a carnaval, mas no Recife eles vivenciam o frevo o ano inteiro. Nós temos o axé, que é mais próprio da Bahia, que também é associado ao carnaval. E aqui no Ceará, o mais vivenciado estilo de dança é exatamente o forró, que a gente tanto conhece, e não é uma dança que assim, você vai para uma aula de dança para aprender. As pessoas aprendem o forró aqui no Nordeste com o parente, com o vizinho. Então, praticamente todo nordestino consegue uns passinhos de forró, não é verdade? Então, essas são as danças mais presentes no nosso Nordeste. Mas vamos conhecer de outras regiões também? Aí, antes da gente passar para outras regiões, vamos aqui visualizar. Eu não sei se vocês estão vendo bem as imagens, mas expressões de dança da nossa região ainda, do Nordeste, que às vezes a gente não visualiza tanto, nem sabe da existência, mas que são fortes e que influenciam os outros tipos de dança e a nossa cultura. O chachado, o maculelê, o maracatu, que é muito forte lá no Pernambuco também, mas em outros estados, e o frevo. São algumas imagens para a gente ver e conhecer alguns tipos de dança ainda do Nordeste. Percebam o quanto o figurino é importante na dança. Ele fortalece, ele faz parte da expressão que se quer passar. E aí agora vamos conhecer as danças regionais brasileiras do Sul. O Sul é uma região que suas danças sofreram muito mais a influência europeia. É o exemplo das danças da balainha, da dança da fita. E lá no Sul eles vivem algumas danças como a congada, a dança de espadas. Eles gostam muito de danças circulares, fandango, pau de fita, dança vilão e tantas outras, né? Que, como eu disse, sofrem influência europeia. As danças da região Sul, elas são primorosamente pensadas para repassar, através do seu figurino, uma beleza. Então, o figurino aqui, ele é importante. O que é o figurino? Figurino é a forma de se vestir, aquela coisa primorosa, planejada, de acordo com cada tipo de dança. No Sudeste, nós vamos ter a presença de um ritmo que é bastante conhecido no mundo inteiro. Falar de Brasil em outros países é normalmente remetido a samba. O samba representa o Brasil. E onde é a região brasileira onde o samba está mais presente, onde ele tem as suas raízes? E é um ritmo muito nosso, né? Muito com características mesmo do Brasil. Então a região é a região Sudeste, mais precisamente ali no Rio de Janeiro, né? Que é a cara do samba brasileiro. Aí nós temos outros ritmos como cana verde e o hip hop, que são presentes no Sudeste. Aí vamos ter o pagode, a ciranda, o funk. São estilos de dança que vão ganhando, que eu estou falando e você conhece. Poxa, mas eu também danço funk, eu também gosto, eu nem sou lá do Sudeste. Mas a influência maior desse ritmo é lá. E é claro que todos esses ritmos que a gente vem falando, eles vão se expandindo Brasil afora. Isso significa que a dança está ganhando vida, que a dança está
nas palavras de vocês, ganhando espaço, fazendo sucesso, né? E aí as danças regionais do norte. O norte, as danças do norte, elas sofrem mais a presença da influência indígena, né? Lá nós vamos ter o boi-bumbá, o camaleão, a ciranda, o boi-bumbá aqui representado na imagem, gambá, carimbó, que a gente ouve muito falar no carimbó, é uma das danças do norte mais conhecidas Brasil afora. E lá nós temos festivais de dança muito famosos, chamados Parintins, o Círio de Nazaré, que é uma comemoração religiosa, porém com a presença das danças, e o Sairé, né? E aqui nessa imagem a gente vai demonstrar algumas danças da região norte. Vejam, aqui no nosso Nordeste, a gente tem o Bumba Meu Boi. Lá no Norte é o Boi-bumbá. Porém, embora os nomes sejam parecidos, tenha a figura de alguém transformado num boi, vestido num boi, essas danças apresentam características bem diferentes. Lá no Norte, o Boi-bumbá muito famoso, Brasil afora, às vezes a gente consegue até ver nos programas de TV, né? E aí no Festival de Parintins, essa cena, exatamente uma representação também do Boi-bumbá. Lá no Norte tem as cirandas e tem também o Festival de Sairé, né? Que são onde o povo do Norte mostram os seus estilos de dança, os seus ritmos. As danças regionais brasileiras do Centro-Oeste também tem bastante influência indígena. E aí nós vamos ter a caninha verde, a catira, o siriri, o tambor. Aí eu trago aqui representado na imagem a catira e o siriri. Não esqueçam de perceber que o figurino ele é de fundamental importância nas danças. Vejam só, para cada estilo de dança brasileira, existe um figurino ligado a ela, existe um jeito de vestir, existe um passo de dança diferente. Então isso representa também a nossa diversidade cultural, a nossa criatividade e a nossa forma de manifestar através dos movimentos de dança tudo isso. Bom, gente, é isso, um breve resumo sobre as danças do Brasil, mas você vai aprofundar com seu professor, tá certo? Eu sugiro uma pesquisa sobre um tipo de dança que você tenha tido curiosidade de saber durante essa aula. Vai lá, pesquisa, escreve um textinho sobre essa dança, explica por que você gostou e envia para o seu professor. Aprofunde o tema, pesquise, assista vídeos sobre as danças brasileiras, você vai se surpreender com a riqueza da nossa cultura, tá? Eu fico por aqui. Te desejo um excelente momento de estudo. Fique com Deus e até a próxima.